Olá, seja muito bem-vindo. Estamos começando agora o quadro É Seu Direito, aqui na TV Câmara Campinas. Hoje, o nosso foco é um tema que gera muitas dúvidas e, às vezes, algumas surpresas desagradáveis no Holerite de Janeiro. Nós vamos falar sobre recesso, férias coletiva e férias individuais. Bom, embora apareçam sinônimos, as regras são bem diferentes e você precisa saber o que a lei permite ou não. E para tirar as nossas dúvidas, hoje nós conversamos com a advogada especialista em direito do trabalho, doutora Fernanda Matos Oliveira. Seja muito bem-vinda, doutora. Obrigada, Rubem. Bem, a gente começa falando sobre a legislação trabalhista, que prevê diferentes formas de afastamento do trabalho. Então, quando a gente fala em férias, onde entram, doutora, as férias individuais e as férias coletivas nesse contexto? Bom, as férias, elas são concedidas ao trabalhador após 12 meses de trabalho. Então, ele só tem período aquisitivo depois que ele tiver os 12 meses que ele já estiver trabalhando para a retomada, para a empresa. Ele tem direito a 30 dias de descanso, tendo no máximo 5 faltas injustificadas dentro desses 12 meses. E aí ele tem que receber, ser comunicado com antecedência de 30 dias, receber até 2 dias antes do período que ele vai gozar das férias, o valor correspondente às férias acrescido do terço constitucional. Já as férias coletivas, elas são prerrogativa do empregador. Ele pode ou não conceder. Normalmente, as indústrias, né, que têm um fluxo menor no final do ano, costumam fazer. E ela pode ser fracionada em 2 vezes. Algumas empresas utilizam no meio do ano e no final. É uma prerrogativa prevista, inclusive na CLT, tá? Ela não pode ser inferior a 10 dias corridos e também tem que haver a comunicação com antecedência e pagar o valor das férias acrescido de um terço constitucional até 2 dias antes do início das férias. Ocorre que muitos trabalhadores que ainda não têm os 12 meses, né, ainda não têm um ano de casa, não têm período aquisitivo, ele também pode sair, né, nas férias coletivas, vai ser recebido o período normalmente. Acontece que o período que exceder aquela aquisição, ele vai ser tratado como licença remunerada, tá? Sem desconto posterior. Muito bem, doutora. Agora, quando a empresa ela concede as férias coletivas, né? Quais são as obrigações legais? Existe um prazo mínimo de aviso, comunicação ao sindicato ou algum outro órgão? Como é que funciona? Hoje, a obrigatoriedade da sindicalização não é para todas as empresas, certo? Então, ele tem que fazer esse comunicado tanto para o trabalhador, ou ao sindicato, ou ao Ministério do Trabalho, né? Tem que ser colocado lá na carteira de trabalho do trabalhador que essas férias coletivas vão ser concedidas. E quem ainda não completou um ano, né, de empresa, também entra nas férias coletivas? Como é que fica o saldo de férias depois? Sim, igual eu mencionei, né? Ele tem direito a entrar junto com os demais colegas no período de férias coletivas, né? Porque com a paralisação das atividades, nem convém manter a empresa por conta de poucos funcionários que não tenham adquirido ainda o período de estabilidade, né, de aquisitivo. Aí são concedidos os dias igualmente aos demais trabalhadores, e aí o período que exceder, né? Vamos supor que as férias coletivas foram de 20 dias, e ele não tinha tudo isso, né, de proporcionalidade para receber. A diferença vai ser tratada como licença remunerada, né, esses dias excedentes aí. Aí vai depender do caso em concreto. Certo. Agora, sobre recesso, a gente ouve muito falar sobre recesso, mas esse termo, ele não existe na legislação trabalhista, né?
E quando a empresa ela decide pelo recesso, ela pode descontar esses dias do banco de horas, das férias ou do salário. Como é que funciona quando a empresa decide, né, fazer o recesso e todos os funcionários são convidados a parar no mesmo tempo? Ao contrário das férias, que tem que ser pago antes do gozo, né, do descanso, o recesso não. Ele continua, né, é normal, não tem um acréscimo de um terço, e a empresa depois pode exigir a compensação do banco de horas desse trabalhador, né? Então, ela pode, não tem vinculação com o período de férias legal, igual você mencionou, né? Não tem previsão legal na CLT. Então, é apenas uma mera liberalidade da empresa, a concessão ou não no final do ano. Ainda falando do recesso, quando a empresa ela fecha, né, durante o final do ano, por conta do recesso, e aí o trabalhador ele é obrigado a acompanhar esse recesso, e se houver algum prejuízo a esse trabalhador, como que fica? O trabalhador deve recorrer, ele tem a opção de optar por não entrar em recesso? Como funciona? Não é opcional, né? Não é uma liberalidade. É o empregador que decide quando que esse recesso vai ser concedido. E se for concedido, a empresa é que determina. E aí pode entrar na questão do banco de horas, né? Ela pode exigir depois que o trabalhador compense esse período que ele ficou sem trabalhar. Tá certo. Agora, para a gente identificar, né, se a nossa folga foi realmente férias coletivas ou um desconto indevido disfarçado de recesso. Como que a gente consegue identificar isso? Vai naquela questão que eu mencionei, né? Da comunicação sindical para o Ministério do Trabalho. E tem que ser feito para poder enquadrar nas férias coletivas e tem que haver o pagamento, né? Porque pode ser que a empresa de má fé tente usar o recesso para não ter que pagar antecipado as férias e nem um terço, e depois ainda exigir que o trabalhador compra as horas, a compensação via banco de horas. Ou aí cabe ao trabalhador ficar atento, né? Porque tanto o trabalhador quanto a empresa têm seus direitos e deveres. Então, ambos têm que estar atentos ao que a legislação menciona, para justamente não cair na armadilha, né? De ser pego aí de surpresa, e é só acionando a justiça mesmo para poder reaver esses valores que ou não foram pagos ou foram descontados indevidamente. Muito bem. Agora, falando de forma bem direta, doutora, o que a empresa ela não pode fazer de jeito nenhum quando se fala em recesso ou férias coletivas? O que ela não pode fazer ela tem que fazer de forma que fique, como eu disse, né, a questão dos direitos e deveres de ambas as partes, né? Tem que ser feita de forma tudo legal. E você também não pode prejudicar o trabalhador, tem que ver a questão de saúde e higiene do trabalho, porque as férias, ela tem caráter de saúde, né? A pessoa precisa de descanso justamente para poder trabalhar de forma segura e ter o rendimento que a própria empresa necessita. Então, tem que fazer tudo de forma conforme menciona a CLT. Perfeito. Agora, se esse trabalhador ele se sentir prejudicado de alguma forma, como ele deve agir? Qual é a indicação? Conversar com o RH, né, buscar auxílio de um sindicato ou já entrar com o processo juridicamente? A procura, né, pelo RH de tentativa de esclarecimento dessas questões, né? Se não for claro qual que é a modalidade que eu estou sendo afastada, né, seja ela de férias coletivas ou recesso, eu preciso ter um respaldo da empresa para me explicar. Se isso for negado, procurar o sindicato.
Caso não haja sindicalização da categoria, eu mencionei, né? Nem todas as categorias hoje são exigidas a sindicalização. Aí o ideal seria procurar mesmo a Justiça do Trabalho ou um advogado que possa assessorar de forma mais clara, explicar e entender a situação, né? Se for verificado, né, após essa análise, que houve prejuízo por parte do trabalhador, né, ele foi enganado de alguma forma, aí é só acionando a Justiça do Trabalho mesmo. Doutora Fernanda, agora, durante o seu dia a dia, né, nos atendimentos, nas assessorias, qual é a confusão mais corriqueira quando a gente fala de recesso, férias individuais e férias coletiva? O que você tem encontrado aí pela frente e que chama a atenção e que a doutora pode deixar como exemplo e dica também para os nossos telespectadores? O que acontece muito, né, no caso das escolas, universidades, né, a categoria dos professores, por exemplo, é que são concedidos, né, as férias coletivas, mas porque é o único período em que eles podem conceder, né, tanto o período integral, é o não pagamento dentro do prazo legal antes, né, dos 2 dias antes do início do gozo das férias. Acontece muito do professor voltar a trabalhar e após esse retorno é que as férias são pagas. E mesmo tendo sido concedido o descanso, a falta do pagamento impede o gozo total dessas férias. E como é que você vai passear, descansar ou fazer vários nadas sem dinheiro? Porque até para fazer vários nadas a gente precisa ter um respaldo financeiro, certo? E a falta do pagamento dentro do prazo que menciona a CLT é um prejuízo muito grande para o trabalhador, e que pode, posteriormente, ser ajuizada uma ação requerendo danos morais em relação a isso. Muito bem, é o quadro É Seu Direito aqui na TV Câmara Campinas. Hoje nós estamos falando sobre a diferença, né, das férias individuais, férias coletivas e também aquele recesso de fim de ano. Gostaria de agradecer à doutora Fernanda Matos pelos esclarecimentos, pelas dicas e pela presença, participação com a gente aqui hoje. Muito obrigada. Eu que agradeço, fico sempre à disposição, sempre que precisarem, estou aqui. É o quadro É Seu Direito aqui na TV Câmara Campinas. Nós nos encontramos a qualquer momento. É só você ficar ligadinho aqui na nossa programação.